Voltamos aqui então, agora para tratar sobre os assuntos de ponto isoelétrico, titulação de aminoácidos e também a gente vai voltar naquele esquema de ionização de aminoácidos, agora para falar sobre ionização de aminoácidos polares com carga na cadeia lateral, certo? Então, vamos começar primeiramente falando aqui, tratando sobre o assunto de ponto isoelétrico, ok? Então, ponto isoelétrico, ele vai acabar sendo representado aqui pelo famoso PI, tá? Então, o PI refere-se a ponto isoelétrico. O que é o ponto isoelétrico em si, tá? Então, o ponto isoelétrico, ele vem a ser um valor de pH onde esse aminoácido encontra-se, né, preferencialmente, predominantemente, na sua forma neutra. Tá? Então, se a gente acabar voltando aqui para a ionização de aminoácidos, a gente vai ver o momento em que o aminoácido ele possui carga elétrica equivalente a zero, ou seja, esta é a forma neutra deste aminoácido. Então, é o valor de pH em que esta forma predomina é o nosso PI, tá certo? Então, quando a gente for analisar o gráfico de PI aqui por sua vez, o gráfico que a gente chama de gráfico de titulação de aminoácidos, onde numa reta a gente tem o pH e na outra uma base sendo adicionada justamente para aumentar o pH, a gente vai se deparar com uma curva muito semelhante a essa aqui, tá? Detalhe, é que a gente está trabalhando com aminoácidos de cadeia lateral neutra, tá? Então, ou apolar ou polar neutra, ok? Como que a gente percebe isso? Porque a gente tem só dois pontos que a gente considera como pontos de desprotonamento, tá? Então, lá na aula de sistema tampão, a gente viu uma curva muito semelhante a essa, porém, ela acabava aqui, tá? Por quê? Porque a gente tinha uma fase, uma região de tamponamento, que era a região em que aquele ácido estava perdendo o seu próton. O aminoácido, como a gente viu anteriormente, ele perde duas vezes o seu próton. Tá? Então, por isso que aqui a gente vai encontrar duas regiões que a gente também pode considerar regiões de tamponamento, certo? Então, tendo em vista que o nosso aminoácido ele precisa perder o seu primeiro próton, e então ele vai ser encontrado em sua forma neutra, a gente vai ter que pegar o valor de pH exatamente no meio entre os dois momentos em que ele perde seu próton. Então, para a gente calcular o PI, é muito simples, tá? A fórmula está aqui do lado, inclusive. O PI, que é o ponto isoelétrico, ele vai ser o pKa1 mais o pKa2 dividido por 2. O que significa isso? É o ponto médio entre os dois pKs. Tá? Então, se a gente voltar aqui, a gente vai encontrar já os valores, inclusive o cálculo eu já deixei pronto aqui. Vai resultar em 6,11, que é o nosso PI. Ou seja, para este aminoácido aqui, se a gente jogar ele em um pH de 6,11, a gente vai encontrar predominantemente
ele na sua forma neutra. Tá? Então, este é o PI. Porém, a gente tem que lembrar dos aminoácidos que possuem, enfim, carga na sua cadeia lateral, tá? Aqui nós temos, então, um aminoácido polar ácido, aquele que vai possuir uma carboxila também no seu grupamento, na sua cadeia lateral, tá? Então, se a gente observar aqui, a gente vai se deparar com uma carga de +1. Lembrando que o pH ele aumenta nesse sentido aqui, ok? Então, primeiro grupamento a se desprotonar, sempre o carboxila. Depois, por regra, a gente vai levar sempre o grupamento R. E por último, o grupamento amino, tá? Então, aqui +1. Aqui a gente já tem o nosso aminoácido neutro, que é justamente a forma predominante que a gente vai querer para análise do ponto isoelétrico. Aqui a gente vai ter carga de -1 e aqui a gente vai ter carga -2. Então, percebam que o aminoácido polar ácido, ele possui uma variação a mais, né? Porque ele tem uma estrutura a mais que pode perder, que pode doar o seu próton. Entendido? Então, aqui eu vou preencher com pK1, que é o pK correspondente ao desprotonamento da carboxila, e aqui quem está perdendo o próton é o grupamento R. Então, eu vou chamar esse valor aqui de pKr. E aqui é o pK2, que corresponde ao desprotonamento do grupamento amino. Tá? Então, qual estrutura que a gente quer para o cálculo do ponto isoelétrico? A estrutura neutra. A estrutura neutra é essa daqui. A gente vai ter que tirar a média entre quem? pK1 e pKr. Logo, para aminoácidos polares ácidos, a nossa fórmula do PI vai ficar exatamente isso aqui. A média entre o pK1 e o pKr, ok? Então, o vídeo vai cortar aqui e logo voltar.